Hoje foi um dos dias mais violentos da história do Rio de Janeiro, com as reações do crime organizado a uma mega operação. As últimas informações chegam agora aqui no Jornal Jovem Pan. Rodrigo Viga, com os detalhes desde cedo, não é, Viga? Na rua, acompanhando a reação das autoridades. Viga, boa noite para você, bem-vindo. A gente se conhece aqui na Jovem Pan há mais de 20 anos. Quantas vezes você trouxe informações sobre operações aí no Rio de Janeiro? Para você, é possível dizer que essa hoje foi a mais letal, não só nos números, mas também na grandiosidade da reação do crime organizado. Bom trabalho, Viga. Sem dúvida alguma, Thiago. Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É aquele dia que entra para a história, né, Thiago? Mas não é um dia para você comemorar, e sim para refletir e analisar tudo o que vem acontecendo desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, bastante complicada, complexa, que literalmente não terminou. Está terminando para aqueles que estão tentando voltar para casa com muita dificuldade. É bem verdade que nesse momento, segundo uma atualização feita pelo Centro de Operações aqui do Rio de Janeiro, nós temos apenas 3 pontos de bloqueio na cidade. Bloqueios esses formalizados, impostos pelo crime organizado, através de barricadas, através de veículos pesados, caminhões, ônibus, que são tomados pelos traficantes e acabam interditando vias, ruas e avenidas da cidade. Durante a tarde tivemos mais de 20 bloqueios na cidade do Rio de Janeiro. É verdade que a polícia rapidamente interveio, mas isso gerou um caos, uma sensação de pânico, de insegurança aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que muitas escolas públicas e privadas pararam de funcionar, fecharam as portas. Isso vale também para universidades e ainda para empresas, dispensando, liberando mais cedo os seus funcionários diante dessa situação de tensão aqui no Rio de Janeiro. Meu caro Thiago, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, estou com os números atualizados aqui, que me passaram nesse momento da Secretaria de Segurança Pública, que apontam para 64 mortes, sendo 4 agentes de segurança, 2 policiais civis e 2 policiais militares, e ainda 60 criminosos. São, nesse momento, segundo esses dados que a gente conseguiu levantar junto às autoridades de segurança, nada mais, nada menos do que 81 criminosos presos e ainda 93 fuzis apreendidos nessa mega operação que se concentrou nos complexos de favela da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde cedo, os agentes de segurança foram até lá para cumprir sem mandado de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, muitos de outros estados que acabaram sendo presos, do norte e do nordeste do país, e 150 de busca e apreensão. Foi uma atuação diferente, é importante a gente frisar aqui, estrategicamente bem pensada, bem planejada, há 40 dias, em que dessa vez foram utilizados 2.500 homens, nada mais, nada menos do que 32 blindados e sem a presença de helicópteros, para evitar o que se chama aqui de efeito colateral. Qual foi a estratégia usada dessa vez, Thiago? As forças de segurança se posicionaram estrategicamente para empurrar e encurralar esses traficantes em região de mata. E ali foi estabelecido, nessa região de mata dos complexos, um verdadeiro campo de batalha, onde esses 60 criminosos morreram e, infelizmente, 4 agentes das forças de segurança. Agora, existe toda uma polêmica em torno dessa operação, uma vez que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse mais cedo aqui no Centro Integrado de Comando e Controle que pedidos anteriores foram feitos pelo governo do estado do Rio de Janeiro de ajuda, de apoio a essas intervenções em comunidades aqui do estado. Como em outras 3 oportunidades, esses pedidos foram negados. Dessa vez, segundo Cláudio Castro, não foi feita nem a tentativa, porque já sabia qual era a resposta. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. É uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. Esse então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele interrompe a entrevista porque estava recebendo a informação da prisão de um importante traficante na operação desta terça-feira. Tiago, a volta para casa muito complicada, caótica. Mais de 120 ônibus tiveram que mudar o seu destino, o seu itinerário por conta dessas ações criminosas no Rio e também
a resistência, esses bloqueios que foram montados em toda a cidade, principalmente zonas norte, sudoeste, uma pontinha da Zona Sul, que é uma espécie de bolha do município do Rio de Janeiro. Nós tivemos aí, como eu disse, mais de 50 unidades de saúde e de ensino fechadas, escolas públicas, privadas, e ainda uma tremenda dor de cabeça. Estações de trem e de metrô lotadas, tanto que algumas catracas foram liberadas para que não houvesse confusão nessas estações. E vimos também hordas, pessoas em grande número, borbotões de pessoas, uma verdadeira romaria, porque o trânsito estava bloqueado, caminhando por ruas e avenidas do Rio de Janeiro para conseguir chegar aos seus destinos. Pois bem, você sabe que sempre tem vários ângulos de um mesmo fato, de um mesmo acontecimento. Aqueles que já estão dizendo e chamando disso de um banho de sangue, o Carandiru do Rio de Janeiro ou algo do gênero. É o caso, por exemplo, do representante, fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, que lamentou o resultado dessa operação que ainda não terminou, ainda tem conflito em algumas das 26 comunidades alvos da operação desta terça-feira. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A operação mais letal da nossa história, chamada nos próprios círculos policiais de Operação Suicida. Isso não é novidade. Não traz inovação alguma à política de segurança pública. É a repetição de práticas já provadas ineficazes. Não aceitaremos que se naturalize o derramamento de sangue. Exigimos responsabilidade, respeito à vida e uma política de segurança que preserve pessoas, não que as destrua. Esse aí é o Antônio Carlos Costa. Só para fechar, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União estão questionando a operação do governo do estado do Rio de Janeiro, querem explicações para saber se aquelas regras previstas na chamada DPF das favelas foram seguidas, querem as imagens das câmeras dos uniformes dos policiais e querem saber também se a violência aplicada pela polícia foi submedida, foi uma reação à resiliência dos criminosos aqui do Rio de Janeiro. 28 de outubro de 2025. Vivemos esse dia que vai entrar para a história do Rio de Janeiro como aquele dia em que o caos se estabeleceu e ainda não foi totalmente normalizado por aqui, meu caro Tiago. Ô Viga, vou pedir só um minuto da sua atenção, vou chamar os nossos comentaristas que querem fazer perguntas para você também, afinal não é todo dia que a gente tem uma operação como essa e também a sua participação aqui, sempre presente na Fique à vontade. O Cristiano Vilela está entrando aqui, a Dora Kramer participa com a gente, o Vilela faz a pergunta para o Rodrigo Viga, o Viga que está na Jovem Pan há muito tempo e categoricamente, Vilela, afirma que essa foi a maior operação já vista no Rio. A Dora Kramer aqui com a gente também. Vilela, sua pergunta. Boa noite para você. Boa noite Viga, boa noite Dora, boa noite Thiago Berrache. Viga, com relação à atuação que tivemos hoje, a esse episódio que tivemos hoje no Rio de Janeiro, o grande ponto que chama a atenção é essa divergência entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal. Um dizendo que não foi ouvido e o governo federal dizendo que não foi chamado. Dentro das informações que você tem, das informações que você apurou, dá para se ter uma ideia de que lado está a razão? Houve algum tipo de comunicação prévia? Não houve comunicação prévia? Qual a informação, qual a leitura que você tem desse episódio? Obrigado, Vilela. Sempre um prazer falar com você. Eu estou de posse aqui de 2 documentos, 2 ofícios encaminhados pelo governo do estado do Rio de Janeiro ao Ministério da Defesa e não ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que hoje lá no Ceará disse que não sabia de nada, não tomou conhecimento e que vem acatando mais de 10 pedidos ao longo dos últimos tempos. Ora, com todo respeito ao ministro Lewandowski, que a gente que acompanha de perto o que vem acontecendo, esses pedidos eles foram majoritariamente, prioritariamente, para a continuidade da Força Nacional de Segurança aqui no Rio de Janeiro. A Força Nacional não está habilitada, não está capacitada. São policiais de outras praças, de outras cidades, de outros estados, que não conhecem o dia a dia, não conhecem o cotidiano do Rio de Janeiro. Não é simples subir numa favela, numa comunidade onde os bandidos estão armados até os dentes. Hoje foram recolhidos 93 fuzis, isso significa dizer que nesse ano de 25 nós teremos um recorde novamente na apreensão de fuzis aqui no Rio de Janeiro. No ano passado foram mais de 700 e esse ano vamos bater novamente esse recorde. Então,
de posse desses 2 ofícios. O que quer o governo do estado do Rio de Janeiro? Não quer, inicialmente, nessa etapa, para intervenções e operações, a presença de seres humanos, de agentes federais nas comunidades, porque entende a Polícia do Rio de Janeiro que ela é mais habilitada, Vilela, mais capacitada para exercer esse ofício. Os pedidos foram feitos para equipamentos, para blindados, veículos que iriam facilitar o acesso das forças de segurança a áreas estratégicas dessas favelas e dessas comunidades. E isso não foi cedido, não foi dada a oportunidade de concessão ao governo do estado do Rio de Janeiro, porque o entendimento que veio lá de Brasília é que seria necessária a decretação de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para cessão de equipamentos, e não de profissionais, e não de seres humanos. Daí a indignação do governo do estado do Rio de Janeiro. E teremos pela frente, viu, Vilela? A gente não pode tirar isso do horizonte, do nosso para-brisas, um processo de retomada de território aqui no Rio de Janeiro, previsto inclusive na flexibilização da DPF das favelas. E para isso, todos vão estar ou terão de estar de mãos dadas, inclusive bancando, financiando essa estratégia, porque senão o Comando Vermelho vai continuar se expandindo. São 1.900 favelas no estado do Rio de Janeiro na atualidade, 70% dominadas por essa facção criminosa, que em 2024, sem medo de nada e de ninguém, disse aos 4 ventos e aos 4 cantos: estamos iniciando uma campanha de expansão territorial no estado do Rio de Janeiro e também em nível nacional. Vilela. Dora Kramer, boa noite para você. Eu quero saber, antes da sua questão para o Viga, se a sua rotina aí no Rio foi afetada por causa dessa mega operação. Bom trabalho, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Viga. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Não foi afetada porque eu tenho situação privilegiada. Eu moro na Zona Sul, eu trabalho em casa, mas a pessoa que saiu daqui, que trabalha aqui às 1h30, foi chegar em casa na Baixada Fluminense às 7 da noite, né? Ô, Viga, mas vamos lá. Ô, Viga, meu Deus, você acho que tem idade, você viu, né, aquela tomada de território no próprio Complexo do Alemão em 2010, né? Era uma esperança e não deu certo. Mas não quero falar disso, eu quero fazer uma questão prática para você. Você lembrou 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, junto com São Jorge e São Sebastião, um santo muito cultuado aqui no Rio de Janeiro, santo das causas impossíveis e dos aflitos. Viga, objetiva e jornalisticamente, como vai ser o dia de amanhã? As pessoas saem de casa, o que está previsto, já que a operação não terminou? Você falou são 26 comunidades ainda em conflito. O que as pessoas podem esperar para o dia de amanhã? Sairão de casas tranquilas para trabalhar ou esse terror contínuo, crescente, vai continuar? Dora, boa noite para você. Sempre prazer falar com você também aqui no microfone da Jovem Pan. Eu acho que você, como moradora do Rio de Janeiro, eu também, felizmente, sou um privilegiado que moro na bolha da Zona Sul, onde tudo é um pouco diferente, né, Dora? Mas hoje eu vi um grau de ousadia um pouco maior do crime organizado, porque eles chegaram na Zona Sul ali, no limite, no túnel Santa Bárbara, que é a ligação entre o bairro ali do Catumbi, vamos dizer assim, né, perto da Marquês de Sapucaí, com o bairro de Laranjeiras, onde fica a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara. Pois bem, então, o crime organizado chegou a esse grau de ousadia, tentando adentrar em áreas que são, de certa forma, quase que infiltráveis, né? Não filtráveis, vamos dizer assim, são quase que invioláveis aqui da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, Dora, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro há muito tempo já está criando uma carcaça, já está criando uma couraça para aprender a lidar, se proteger com esse tipo de realidade. Amanhã será um novo dia de operações da polícia em outros cantos, em outras comunidades do Rio de Janeiro, e, ao que tudo indica, pode ser um dia de calmaria. Agora, resta saber até aonde vai o grau de ousadia dessa facção criminosa que resolveu retaliar, resolveu fazer frente às forças de segurança e tomar ônibus, veículos pesados, veículos leves, caminhões também da Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro para bloquear vias e avenidas, tentando afetar aquele bem sagrado constitucionalmente previsto, que é o de ir e vir da população. Minha cara Dora, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. O plano de retomada de territórios
que está sendo desenhado, na verdade já está pronto e foi entregue ao Conselho Nacional do Ministério Público, prevê uma estratégia diferente daquela da pacificação do ano de 2010 e prevê melhorias do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, porque as comunidades reúnem muita gente, muitas pessoas, a maioria absoluta de bem, é uma economia forte e é preciso transformar essa economia forte em algo para o bem da sociedade, porque quem está se apropriando desse ativo, quem está se apropriando desse mercado consumidor, quem está se apropriando desses bilhões e bilhões de reais que são movimentados nas comunidades favelas do Rio e também do Brasil, é o crime organizado. Tanto que, Dora, é importante ficar com essa mensagem na cabeça. Hoje, o tráfico de drogas representa de 20% a 25% do faturamento da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, nas mais de 1.000 comunidades onde o Comando Vermelho atua, no total de 1.900 no território fluminense. Outros 75% vêm da economia das favelas. Que economia é essa? É ali a mercearia, é o supermercado, é o transporte alternativo, é a internet, é o Wi-Fi e outros serviços que estão no fulcro, no cerne dessas comunidades que movimentam muitos e muitos bilhões, mas o crime organizado enxergou isso como oportunidade de negócios e o Estado precisa se apropriar, no bom sentido, desse mercado. Dori. Ô Viga, só temos a te parabenizar por esse dia de fôlego do seu trabalho de reportagem aí no Rio de Janeiro, empunhando o microfone pesado da Jovem Pan, trazendo sempre as informações. Um abraço para você, volte sempre por aqui, a gente continua em contato.